Olá, professor Eduardo Augusto falando. Vamos ver aqui MMC. Mínimo múltiplo comum, MMC, tá? Mínimo múltiplo comum. Então, sejam os números 2, 3 e 4 e os seus respectivos múltiplos. Temos então, né, nós temos aqui 2, 3 e 4 e aí os seus múltiplos, né? Os múltiplos de 2. 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. Vai embora, isso aqui é infinito, tá certo? Os múltiplos de 3. 0, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27. Vai embora, também é infinito. E os múltiplos de 4. 0, 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, por aí vai, tá? Também é infinito. Agora, observe o seguinte. O menor, nós temos alguns múltiplos aqui que são comuns, tá? Agora, o menor múltiplo comum entre 2, 3 e 4 é o 12, tá? O menor múltiplo comum diferente de zero, quer dizer, tirando o zero, o que sobra, né? Qual é o menor múltiplo comum depois do zero? É o 12, tá vendo? Os múltiplos comuns de 2, 3 e 4 são 0, 12, 24, 36, 40. Esses são os múltiplos comuns. Agora, veja bem. Observe que 12 é o menor múltiplo comum diferente de zero, tá certo? Então, dos números 2, 3 e 4. Podemos indicar que o menor múltiplo comum de 2, 3 e 4 é 12, tá? O menor múltiplo comum, nós temos o seguinte, ó, nós temos vários múltiplos comuns entre 2, 3 e 4, tá certo? Porém, diferente de zero, cara, tirando o zero, o menor deles é o 12, tá? O 24 é múltiplo comum de 2, de 3 e de 4. O 36 é múltiplo comum. Se a gente continuar aqui, ó, 22, 24, 26, tá certo? Então, mas o menor deles, que é o que nos interessa, nós queremos saber quem é o menor múltiplo comum entre 2, 3 e 4. É o 12. Ok? Assim, o MMC, o menor múltiplo comum entre 2, 3 e 4, é 12. Tá? 12 é o menor múltiplo comum. Tá? Ele é múltiplo de 2, de 3 e de 4 ao mesmo tempo. Show? Bom, concluímos, pois, que dados dois ou mais números naturais diferentes de zero, denomina-se mínimo múltiplo comum, MMC, desses números, o menor dos seus múltiplos comuns diferente de zero. Quer dizer, depois do zero, quem é o menor múltiplo comum, tá certo? Bom, vamos estudar dois processos para calcular o MMC de dois ou mais números. Quer dizer, como é que a gente faz para calcular o MMC de dois ou mais números? Então, o primeiro processo vai dizer para a gente o seguinte, olha, decomposição em fatores primos. O que nós vamos fazer, tá? Este processo baseia-se no critério de divisibilidade de um número por outro. Na determinação do MMC de dois ou mais números, né, pelo processo de decomposição em fatores primos, devemos obedecer a seguinte sequência. Então, decompomos os números em fatores primos, multiplicamos os fatores comuns e não comuns com os menores expoentes, tá? O produto deles é o menor múltiplo comum, tá? Que é o nosso MMC, ok? Então, por exemplo, né? Determine o MMC de 12, 20 e 24. Bom, o primeiro passo, né? Decompondo esses números em fatores primos, nós temos. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar o 12, o 20 e o 24, vamos decompor em fatores primos, tá? Então, decompondo o 12, fica assim, ó, 2 ao cubo, 2 ao quadrado, desculpa, vezes 3 elevado a 1. 2 ao quadrado é 4, vezes 3, 12, tá? Decompondo o 20, 2 ao quadrado vezes 5 elevado a 1. 2 ao quadrado é 4, vezes 5, 20.
E decompondo o 24, 2 ao cubo, né, que vai dar 8, vezes 3, 24, ok? Bom, e aí o que acontece? Os maiores expoentes dos fatores 2, 3 e 5 são 3, 1 e 1. Então, o que é o MMC? Tá? É o produto, é a multiplicação, tá? Dos fatores comuns e não comuns. Olha só, o 2 ele é comum, tá? E o 3 ele não é comum, ele não aparece aqui, tá? E o 5 também não é comum, ele não aparece nem aqui nem aqui. Mas nós vamos pegar os fatores, os fatores comuns, que é o 2, os não comuns, que é o 3 e o 5, com os maiores expoentes. Então, esse 2 aqui está elevado a 2, esse está elevado a 2, esse está elevado a 3. Então, nós vamos pegar esse 2 elevado a 3, vamos multiplicar por esse 3 e vamos multiplicar por esse 5. Então, os maiores expoentes dos fatores 2, 3 e 5 são 3, 1 e 1, respectivamente. Logo, o MMC entre 12, 20 e 24 é igual a 2 ao cubo. Ah lá, vou pegar o maior expoente, tá? Os fatores comuns, né? O 2 ele é comum. E os não comuns, tá? O 3 e o 5 não são comuns. O 3 aparece aqui e aqui, mas não aparece aqui. O 5 só aparece aqui, quer dizer, não é um fator comum aos 3, tá? Mas nós vamos pegar os fatores comuns e não comuns com os maiores expoentes. E aí fica assim, ó, 2 ao cubo vezes 3 vezes 5. 2 ao cubo é 8, 3 vezes 8, 24, 24 vezes 5, 120, ok? Bom, decomposição simultânea. Então, uma segunda maneira, uma maneira diferente, né? Assim, não só diferente, mas a mais utilizada, né? É a decomposição simultânea. O que nós vamos fazer? Para utilizar a decomposição simultânea, devemos obedecer a seguinte sequência. Decompomos simultaneamente os números dados em seus fatores primos. Decompomos simultaneamente os números dados em seus fatores primos. Determinamos o produto, né, a multiplicação dos fatores primos obtidos. E aí fica assim, por exemplo, olha só. Vamos pegar aqui, determine um MMC de 12, 18 e 30. O que nós vamos fazer? Nós vamos decompor esses números ao mesmo tempo. Vamos fazer uma decomposição simultânea. Nós vamos fazer assim, ó. Fazendo a decomposição simultânea, nós temos, olha só, temos aqui, ó, 12, 18 e 30. Aí nós vamos dividir por 2, né? Quer dizer, vamos fatorar em fatores primos. Quem são os fatores primos? 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, por aí vai, ok? Bom, dá para dividir por 2? Dá, né? Então, 12 dividido por 2 vai dar 6, 18 dividido por 2 vai dar 9 e 30 dividido por 2 vai dar 15. Dá para continuar dividindo por 2? Sim, porque o 6 dá para dividir por 2. Então, dividindo por 2 fica assim, ó. 6 dividido por 2 é 3. O 9 não dá para dividir, repete por 2, né? O 15 não dá para dividir por 2, repete. E aí o que acontece? Vamos dividir agora por 3, tá certo? Aliás, vamos dividir por 3, né? 3 dividido por 3 vai dar 1. 9 dividido por 3 vai dar 3. E 15 dividido por 3 vai dar 5. Vamos dividir novamente por 3, porque tem um 3 aqui agora. Ó. Então, dividindo novamente por 3, fica, repete o 1. 3 dividido por 3 é 1. Repete o 5, porque 5 não dá para dividir para 3, mas dá para dividir para 5, tá certo? E aí, repete 1, 5 dividido por 5 vai dar 1. Aí, como é que fica o nosso resultado? Fica assim, ó, 2 vezes 2, 2 ao quadrado, 3 vezes 3, 3 ao quadrado, vezes 5. E aí multiplicamos todo mundo, tá? Os fatores comuns e não comuns com os maiores expoentes. Quer dizer, a gente fazendo essa decomposição simultânea, a gente já descobre logo quem são os fatores comuns e não comuns com os maiores expoentes. Então, 2 ao quadrado vai dar 4, vezes 3 ao quadrado, que é 9. 4 vezes 9, 36. 36 vezes 5 vai dar 180. Show? Então, o que acontece? O MMC entre 12, 18 e 30 é o 180. Ok? Olha lá. Ó. O MMC entre 12, 18 e 30, né?
2 ao quadrado é 4, 3 ao quadrado é 9, 4 vezes 9, 36, vezes 5, 180. O MM 112, 18 e 30 é 180. Show? Bom, problema envolvendo o MMC. Vovó foi viajar com a turma da melhor idade do bairro. O número de pessoas está entre 100, 60 e 100. Quantas pessoas havia na viagem, né? Se podemos contar as pessoas de 8 em 8 ou de 10 em 10. Quer dizer, a quantidade de pessoas que viajou era um múltiplo de 8 e de 10 ao mesmo tempo, né? Bom, a nossa resposta, né? O número procurado é 80, pois é múltiplo de 8 e de 10 ao mesmo tempo, tá certo? Então, assim, 8 vezes 10, 80. Quando eu multiplico 8 vezes 10, o que eu estou encontrando aqui? Um múltiplo de 8 e um múltiplo de 10 ao mesmo tempo. Quer dizer, a vovó foi viajar com a turma, né, lá do bairro lá, tá? Tinha entre 60 e 100 pessoas. Ele quer saber o seguinte, quantas pessoas tinham? Sabendo o seguinte, que dava para dividir em grupos de 8 e em grupos de 10. Quer dizer, eram múltiplos de 8 e múltiplos de 10 ao mesmo tempo. Bom, entre 60 e 100, os únicos, né, múltiplo de 8 e 10 ao mesmo tempo é o 80, tá? 8 vezes 10, 80. Tá bom? Bom, é isso, né? Eu vou parar por aqui. Deixa eu pedir uma coisa. Se inscreva aqui no canal. Se inscreve aqui para dar essa força pra gente. Aciona o sininho das notificações e dá um like lá para ajudar a divulgar o vídeo, tá? E assim, comenta aqui, né? Pô, gostou, não gostou? O que falta, o que não falta? O que a gente precisa melhorar? Que isso também ajuda a divulgar aqui o canal. Tá bom? Fiquem com Deus. Um abração. Tchau, tchau.